O Zona do Agrelo está no ar aqui na TV Caxias. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Sempre muito agradável. Fazem 10 minutos que estamos tentando começar o programa e a conversa não para. Então vamos lá. Pode continuar a conversa aí. Não, é porque nós podemos falar, não? Não, não pode. Tá bom, então não vou falar. Que bárbaro. Ao menos tu perguntou, né? Que bárbaro. É que... Os caras pegam no pé do Carlinhos aí, cara. O programa faz jus ao nome que tem. Não me leve a mal. Eu vou entregar, hein? Oficina Soluções Corporativas, o seu Facebook você faz com a Oficina Soluções Corporativas e você vai ver que gostosura. Cabanha Churrascaria com almoço executivo comercial muito bom ao meio-dia, ali na Júlia, em frente ao Parque Cinquentenário. E eu repito de novo, as ofertas da Panambra são imbatíveis. Qualquer produto Volkswagen hoje na Panambra, você tem assim a escolher a oferta. E a sua proposta vale muito. E o seu carro usado vale bastante lá. Então passe na Panambra e saia de carro novo, saia com Volkswagen, hein? Não é qualquer um, como diz Volkswagen Das Auto. O Gol voltou a ficar entre os 5 mais vendidos. Tinha ido lá para trás, agora o Golzinho já é os 5 mais vendidos do país de novo, quer dizer, recuperou. O Gol o nome Gol é... Não, o Gol é uma história, né, do automóvel aqui no Brasil, 25, 27 anos, né? E manteve por 22, 23 a liderança do mais vendido. E lá na Panambra você tem umas ofertas... Tá falando tanto, agora que pode falar porque todo mundo quer. Nós já falamos tudo. Vamos mandar os abraços agora, então. O cara quando toma uma dura... Humildemente se recolhe. Baixa a orelha. Não é que o Carlinhos, aquele moço ali, ele ajeita o Paulo várias vezes, assim. Aí o Paulo disse assim, pô, tu gosta de me ajeitar, Carlinhos? Eu digo, aí eu ia dizer, não te preocupa. Ele não falou gosta de me ajeitar. Ele falou gosta de botar a mão em mim. Gosta de botar a mão em mim gosta aqui, de né? me tocar. Vamos falar sério o que eu falei pro Carlinhos. Pô, Carlinhos, tu gosta de me tocar, ele vem, arruma o microfone. Faz o cabelo. Acho que ele quer o vale. Aí vai lá, olha, volta. Tem que dar o vale. É caprichoso, é profissional, é isso competente, aí, é isso aí. Se fosse um bundão qualquer, não tava nem dentro do bola. Nem falava que tu tá despenteado pela te pentear. Não, mas não tô preocupado. Nem dava bola. Tava arrumado, ela desarrumou tudo. Porco, o diabo. Quem é o presidente da juventude? Ah, não, os abraços. Depois eu vou dizer quem é o presidente. Ei, meu filho, os abraços. Quero mandar um abraço para todo mundo que nos assiste, né? E essa barba, hein? Que barbinha, hein? Dá um close aí, Carlinhos, da minha barbicha. É uma barba que... Barbaridade, hein? Olha o cabelo aqui, deixa eu me esconder da barba essa, cara. Bom cabelo. O Luciano botar no ar a barba dele aí, ó. Põe o Luciano lá, ó. Vira de lado, quero ver onde tem. Dá pra contar. Hoje tá. Meu Deus, chega da minha barba. Então manda abraços. Um abraço para todo mundo que nos assiste. Os barbudos. Todo mundo que tem... sai. Pode ter gente que goste, né? Mas eu tô fora. Não sei. Então eu encontrei... Esse abraço é encontrei uma pessoa... confirmado esse abraço. Que é nosso amigo em geral, que gosta da gente, nós gostamos deles, que é o Roberto Zotti. Grande. Da nossa turma aqui. Esse amigo. Ele fez uma crítica ao programa, disse que o programa semana passada não teve muita discussão. Não teve muito debate, assim, mas o presidente da juventude estava aí, a gente teve mais aqui ouvir, né? Foi mais um programa de entrevista. A gente ouviu bastante as explicações. Como a gente trouxe o 7 também, ouviu o 7, agora vamos trazer o novo presidente do Caxias, o Grezana também, para ouvir. A gente tem que trazer o pessoal do basquete aí, né? É que tu ficou de convidar, né? Vou dar um recado pro Dida, o Didão, o Didão, mala, o Didão, que é mascarado, não me deu o telefone do treinador. Rodrigo Barbosa. Do Barbosa, eu tô esperando. Eles vêm. Eu tô esperando o Dida me dar o telefone. Ele me respondeu que vai conseguir, mas acho que ele esquece. Agora nós temos que se humilhar também, agora estou na Liga Nacional. A conversa é outra. Mas então, nosso abraço. Do preto, ó, tu te prepara que hoje vem. Um grande abraço ao nosso querido amigo Roberto Zotti, diretor do Plano de Saúde Fátima. Certo. Então, vamos lá. Pera aí. DNA? Calma, fica quieto que a letra é minha, não te mexe. DNA 15 anos.
Quer me cuidar, não é minha nega, nada pra estar me cuidando, né, velho? Então, assim, ó, um abraço. Cala a boca, Preto. Um abraço pro Gilberto Travinha. O Gilberto foi o Gilberto. Eu não me lembro mais o sobrenome dele, agora me escapou. Ele foi lateral direito e esquerdo da dupla Caju. Aquele de Forqueta? Forqueta, que batia falta. Exatamente. Encontrei ele ontem onde eu fui almoçar. Então a gente. abraço. Foi almoçar ontem. Ah, não, eu. Tomou cervejinha? Não, tomei água mineral. Tomei água mineral. Eu fui no Milano ontem e eu quero mandar um abraço também, porque o Gilberto, ele viu o Dr. Abelardo Cavalcante também. Um abraço para Belar. Abelardo para Vulgo chinês. O chinês, pro Querido Abelardo. chinês. Isso, ele estava lá ontem. Quando eu cheguei, ele recém tinha saído, que eu cheguei mais tarde. Encontrei o Travinha na fila lá ontem, o Gilberto, e a gente ficou falando, lembrando da nossa época lá de. Ele jogou na dupla Caju. Sim, jogou na dupla Caju. Jogou muito tempo De comigo. Forqueta, velho. No Juventude ele jogou muito bem lateral esquerda e era muito bom na direita, mas na direita a gente tinha o Alcir na época, que era um titular incrível. Alcir Batista, Dorotel e Gilberto. Que zaga, hein? Ainda bem que o goleiro reserva era eu, porque o bom era o Gilmar, que era o titular. Então nós estávamos bem servidos de goleiro, daí o. Pá, agora me escapou. Nene, Simão. O Caio já era da minha geração. O chinês, ele faz assim, tu vai lá no chinês e fala, ó, chinês, eu fui num médico, ele falou que eu não posso beber, não posso comer isso, aquilo, tenho que fazer exercício, mas aí ele troca de médico. Chinês é ótimo. Pô, agora eu esqueci o nome. Casper. Não, Casper era antes, é o outro. O Capanema também era centroavante naquela época. Capanema tinha uma era turma boa. ponteiro direito. Pô, depois vou me lembrar desse time Era que do fez, Bento, marcou a época. Tinha o volante lá de Pelotas, dava pancada nos treinos pra caramba. Capanema jogou no Tinha o Esportivo, Walter que batia jogou os no pênaltis, o Ipiranga. Valtair. Né? O Nene estava surgindo, era a turma boa lá. Era o Pingo, que era Júnior, Nene, Carreta, que não jogou. Mas vamos lá. Então um abraço para Abelardo Cavalcante. Carreta só enganou, né? O Carretinho. Grande Carretão. O presidente de Juventude, o doutor Abelardo Cavalcante. A dona Santina, que é cliente Boa Visão, também passou hoje de manhã. Meu filho, me manda um abraço, dona Grande. Tá aqui, dona Santina, minha amiga. A Dailton dos Passos também é cliente da Boa Visão. Fiz um crediário pra ele hoje. Pô, tu não vai me falar de mim lá no Zona da Grande. Já tá no registro, foi hoje de manhã. Não só falou, como entregou que fez um óculos à praça. Crediário. Não tem problema, é proibido comprar prazo? Não, mas não é obrigado a dizer. Senhor Delton, Aqui, ó. não dá pra meter a mão. Nossa, deve estar com muito aí. Só no cash. Não, eu já não compro a prazo porque não tenho crédito. E um abraço pra Ilva Boniatti, a esposa do Boniatti, que é goleiro lá que vende a bicicleta, o Boniatti, que eu fui comprar uma bicicleta dele lá semana passada e tal, mas não comprei porque tá muito cara, mas tá muito boa. Não é cara, é porque eu que não tenho cafife, é diferente. Eu fui ver umas bicicletas lá com ele é sensacional, nos atendeu muito bem e eu falei com ele um monte, torcedor do Caxias. Jogava no gol, era frangueiro também. Então, a Ilva também assiste sempre o programa, gosta muito. Então, tá dado um abraço para dona Ilva Boniatti. O Boniatti passou aqui, dona Santina, o Abelardo, o Travinha e os E outros. ninguém mais passou lá, merece abraço. Vários passaram lá, mas da semana que vem tem mais, né? Pô, eu fui lá, né? Não manda um abraço pra mim, né? Um abraço para Paulo Rodrigues, só que eu ia te fazer assim, ó. Porque eu sou contra a pirataria, ele comprou um óculos num lugar aí, pirata. Ele comprou um óculos dos States e mandou pra Eu ia fazer o programa assim, ó. Não, o óculos no exterior, não é de nenhum concorrente bom, na não. Argentina semana passada, fazer a cobertura do lançamento da nova Hilux da Toyota, esqueci meus óculos. Quando eu desembarquei em Buenos Aires, eu fui procurar meus óculos, eu não achei. Isso e aí eu vou fazer o quê? Aí tu vai lá e compra daquele, né, meia boca. Só compra que lá e conserta aqui. muito largo, né? Muito largo. Prova que eu não tenho a cabeça grande, sou cabeçudo. Eu baixava os óculos caía. Mas o pessoal às vezes que incomodou a viagem inteira. Mas Se tivesse uma filial da Boa Visão lá. Não, mas é que a nossa é em Nova York, é Good Vision. É que o pessoal que compra óculos solar lá de mim, muitas vezes pergunta se tem proteção solar, nas boas lojas do ramo, todas têm, né, e tal. Diz, mas esse aqui é mais caro. Eu digo, sim, mas a cirurgia de catarata ela é mais cara, mas ela vai aparecer, tio. Demora um pouco mais e tal, mas compra esses do camelô aí de 20, 30, depois... Aí vai nos doutores aí, 4 mil cada olho, os caras consertam a catarata rapidinho. Catarata precoce, digo, também, 50 anos, mas usa só porcaria no olho, deixa aí. Vamos lá. Sabe, hoje eu vou mandar um abraço. Que bonitinho, ele pode ser ordinário. Mas bonitinho, né? mas é ordinário, né? Mas é ordinário, né? Sabe pra quem que vai meu abraço hoje? Pro Sol. Fazia tempo que eu não vi o Sol. Um abraço pra ti, Sol. Porque a tua andava presa, não tinha nem aquele horário de sol que eu não tinha. Nem o banho aquele. Horário de Era sol. solitária. Só um abraço. Sabe o que eu encontrei no sábado? Sei. Mena rosto. Um A abraço dona pro Sol. Renata Mosina.
Ela é arquiteta e design de interiores. O Juliano, o casal, e o garotinho, o filhinho deles, o Gabriel, gosta muito de jogar bola, pratica futsal, pratica futebol. E diz que gosta muito, né? E eu falei para os pais deles, então, que vocês têm que apoiar e dar força. Estão vendo para colocá-lo na escolinha de juventude. Então eu quero dizer pro Gabriel, pro garotinho lá, deve ter 5, 6 anos. Ele assiste o programa? Eles assistem o programa. Que ele continue e que realize o sonho, ou coloque na escolinha lá do juventude. E quando um filho tem um dom, a gente tem que apoiar, né? Então um beijão para ti, Gabriel, pros teus pais. E vamos lá, quero te ver lá na escolinha do juventude. Manda um abraço para aquele ordinário, aquele malo do Julinho. Encontrei ele também no sábado, não ontem. Júlio César. É. Aquele, o magoado aquele. Só não vestiu a verde. O resto vestiu tudo. Magoado. Julinho, um abraço pra ti. Fala, meu caro Grêmio. Eu vou mandar um Você abraço. foi ver um clássico do sul-americano, né? Fui ver. Aproveitei o feriado e fui assistir Cerro Porteño e Olímpia no final de semana passado. Gente, fina outra coisa, hein? Aproveitou outro o feriado, nível. foi ver o Olímpia. Mas como é que tu vai ver essas carniças de jogo, aí? hein? Como nós descobrimos tudo aqui, ó. Não, mano, não é escondido, tá tudo no livro, inclusive. Os anteriores estão tudo no livro. Mas Nós é legal isso, é muito legal. Defensores? Defensor deu Chaco. E Defensores conta del até o Chaco. que deu lá? Até tiroteio. É um né, clássico suave. Eu tive uma passagem nesse estádio é aí, nesse impressionante, estádio Defensores del Chaco, Cruzeiro e um desses dois aí na Supercopa da América, o ano que eu tive no Deve ter sido Cruzeiro. contra o Olímpia, porque o Cerro não tem Olímpia, título Olímpia. internacional. 0-0, inclusive, nosso goleiro na época foi o Paulo César Borges, eu estava na reserva esse jogo e ele foi melhor em campo, a gente classificou com 0-0 e a tela era aquela tela bem grande assim ainda, bem antiga e a saída do vestiário ali, o nego... Não, hoje o estádio tá todo reformado e... Passa quase a mão da pessoa pra dentro, eles cuspiam e... O estádio reformado água, todo é um hoje negócio bem louco. e Da época antiga, né? acabou os ingressos um dia antes do jogo. 40.500 pessoas. Era jogo pelo Campeonato Paraguai. E o Cerro estava na frente e o Olímpia ganhou o jogo, ultrapassou o Cerro na pontuação. Essas E equipes deve ser o campeão, essas deve duas ser o campeão equipes já paraguaio. fizeram história no futebol sul-americano, no futebol nem Libertadores também. E são equipes que faz muito tempo que estão assim meio que no ostracismo, tentando retomar. Não, o Olímpia foi vice do Atlético Mineiro na Libertadores. Agora eu estava lá na Argentina, teve a decisão da Copa Argentina, Isso. que é a Copa do Brasil nossa. Isso aí. O Boca ganhou do Do Rosário Central. Rosário Central. E o jogo foi em campo neutro, foi em Córdoba. Sim, é partida única. Garfiaram esse Rosário, que eu vi no outro dia na televisão, mas a garfiada que deram nesse Rosário Central. Pênalti fora da área. Mas foi fora da área e não sei se foi pênalti, hein? Mas Fora pro da área, Boca, não sei se foi pro pênalti. Boca, a favor do Boca vale. Precisa aí ver tudo o bem. que lá na Tá Argentina liberado. estava também. E terminou quanto esse metendo a jogo? boca nisso aí. 3 a 1 Metendo pro boca Olímpia. nisso aí. O Rosário, o jogo do único Rosário, em campo do neutro, Rosário. Córdoba. Mas deram uma metida de garfo assim. E vai muita gente, né? Tá sempre cheio, né? Só Sempre cheio, sempre cheio. Equipe que é meio... Tem bastante Lota o coisa. estádio, então É. fica. É legal isso aí, muito legal ver isso aí. É legal e a cidade para, né? Como são duas equipes gigantes. Eles têm né? organizado ainda lá ou não? Tem, muito, muito. Vale ainda desorganizado. Porque aqui meio que... Muito. Não, lá atrás dos 2 gols lá é complicado. O legal lá, Paulo, é que no meio do Sim, tá estádio, tudo ok. a venda de ingresso é meio a meio. Tá, E obrigado, não tem divisória de torcida obrigado, tchau. nas duas retas do estádio. Então o estádio para clássico lá não tem uma torcida só atrás do gol. É meio a meio todo o estádio. Ah, isso é uma coisa legal. Mistura né? tudo. No meio Não, do isso aí é- mistura. no meio do campo mistura No tudo. meio que é uma galera Tem que dar menos tiro, né? louca, pode. Não, mas ali não dá nada. O que acontece é ali atrás dos 2 gols. Que Ali é onde se ficam mata. as duas barras das duas equipes. Aí separam. Né? Aí separa. Mas o meio do campo é meio a meio dividido certinho. Sem divisória nenhuma. É, por isso que põe 40 mil pessoas. Né? 40 mil pessoas. Aqui eu sei, tudo bem, quer dizer, tem aqueles mais ardorosos torcedores que não admitem que se abra toda a ferradura quando É. é dupla Grenal, quando é Caju. Mas a gente tem que botar metade do estádio à disposição. Mas eu acho até deve uma... ter mais gente no estádio, né? Não, eu nem cogito. Eu acho isso aí e até... A nível de dupla Grenal, times grandes, eu acho até o Grenal até pobre, tu olhar 10% da cedo do Internacional acho. dentro de uma Também arena acho. e tu vê 25 mil lugares ou 15 mil vazios, digamos assim, né? E tu vê lá não sei se Não, na que nem aqui, traz aqui, Grêmio, É. jogar com a dupla Caju, tu reserva lá 3, 4 mil lugares lá atrás, Não, é toda a ridículo. ferradura e bota mais 5, 6 mil em todo o resto do estádio. É. Tu podia, de isso aí. repente, ter muito mais gente. É. Então, mas os teus abraços. Um abraço pro Denis Zaco, que foi comigo a essa aventura no Paraguai. E aí a Terezinha Belicanta, amiga do Sadi. Ah, Tere, minha bruxa. Tua amiga. E o Ladir Fabres. 3 abraços hoje. Um Colorado, um Caxias e um Juventudista. Não, o deles é do esportivo. O deles se formou comigo. Não, mas é o filho. Ah.
O pai deles formou. O pai dele, formado em Direito. E o E ela filho é advogado também e é torcedor do Juventude. Que bom, um abraço pro pai e pro filho. Meu companheiro de Direito na universidade. E não perde, o Denis, o filho, é fanático do Juventude, vai todos os jogos. Todos os jogos. Vocês estavam falando O pai eu acho que era mais... Colorado. Bento tem muito mais colorado e gremista do que qualquer outra coisa, muito mais do que aqui. Tem até do esportivo em Bento. Alguns. Alguns. Há tempos atrás, a Universidade de Caxias fazia uma pesquisa anual sobre essa questão de torcedores, de torcidas em Caxias. E no meu tempo lá do Juventude, a gente pegava essa pesquisa todos os anos, mas a dupla Grenal sempre estava na frente. Sempre estava na frente. E o Grêmio, principalmente, era o primeiro, o Inter o segundo. Aí via a Juventude e Caxias meio juntos e depois vinha os outros, entende? Então, tem aquilo, o anti-Grenal, eu não falaram, não, eu até mudei um pouco, tem muita gente que ficou brava comigo, ficaram bravos, recebiam uns torpedos chaves, eu recebi uns elegantes, bem feitos, bem escritos, mas tem uns que tinha murrinho, né, os caras, os radicais. Eu acho aquilo, eu continuo achando, acho que é uma ideia boa essa, adote a dupla Caju, se você é do Grêmio do Inter, como seu segundo clube, adote, participe, ajude. É isso que eu quero dizer. Porque o cara é colorado, é gremista e ninguém vai tirar mais isso dele. Pronto, morreu aí. Então fica com essa do anti-Grenal, os caras nunca vão ajudar a dupla Caju. Bom, então quem sabe o cara que tem mais preferência por um, se associe, pague lá 50 por mês. E outra coisa, frequente o estádio sem só ver jogos para televisão. Porque para ver um jogo ao vivo, vai no seu time de preferência da sua cidade, de Caxias ou de Bento. Eu achei até que o esportivo se esfriou um pouco quando ele saiu da montanha. Eu parecia o esportivo mais forte na montanha. Ficou muito um pouco afastado, longe, as arquibancadas longe, assim, complexo. Acho que foi meio projetado. E depois tem empresas e hotéis em Bento, né, que fazem questão e fazem um marketing lá para atrair Grêmio e Inter para se hospedarem lá. Então, na verdade, claro, eles veem o interesse comercial deles, mas enfim, é um tiro no pé para o esportivo, né? Quanto à cidade, né? Para a cidade até pode ser boa, para o hotel melhor ainda, mas para o esportivo é um tiro no pé. Então, Zona do Agrel, que você assiste aqui na TV Caxias, programa de debates de todas as semanas, para a Oficina Soluções Criativas, que cria e cuida do seu Facebook, para Cabanhas Churrascaria ali na Júlio, em frente ao Parque Cinquentenário, e também para Panambra, o seu concessionário Volkswagen para Caxias e região e Bento, e tem ofertas espetaculares, e o seu usado super avaliado na Panambra. Passe lá, o intervalo é bem rapidinho, você aguenta aí que a gente já volta. Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra, em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camaquã e Pelotas. Pedestre, use sua faixa. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. É o Zona do Agrel que está de volta aqui na TV Caxias, canal 14 da NET, programa para Oficina Soluções Criativas, que cuida, que faz, que cria o seu Facebook, para Cabanhas Churrascaria, que tem almoço comercial ao meio-dia, ali na Júlio, em frente ao Cinquentenário, e as grandes ofertas Volkswagen que a Panambra tem para você, e a super avaliação do seu usado, e super financiamento, enfim, você paga como quer o seu Volkswagen, é um Volkswagen lá da Panambra. E aí, quem é o presidente do Glorioso Juventude? Duvido que tu saiba. Também gostaria de saber. Não existe nada. Não existe, não. Felipe, não existe. Como não existe o quê? Quem vai pegar uma bronca dessa? Tu sabe quando... Não, mal comparando, quando tu vai comprar um imóvel,
vai comprar um carro de luxo, tu pensa 20 De vezes, luxo? né? Porque tu olha, pensa bem, né? Porque a bronca é grande, né? Eu não sei Agora tu quando vai eu comprei comprar um carro de Fuca, tu compra no primeiro olhada. O que tu quer dizer com isso? Que tu é cara Eu de quero luxo? dizer que assumiu o Juventude Tu é de hoje. grife. Eu quero dizer Tu que é de hoje, grife. eu quero dizer, já que tu me provocou, eu quero dizer o seguinte, ó. Eu quero dizer o seguinte aqui, ó. Assumir o Caxias é muito fácil, porque pior do que tá não vai ficar. Tu pegar o É Caxias... uma barbada subir o Caxias hoje. Barbada, tranquilão. É uma barbada, tranquilão. porque... O Caxias, o que quer dizer? Que é uma guria feia. É uma guria feia. E bom é casar com a bonita ou com a feia? Não, aí... Meu filho, aí o que tu depende- quer? aí Bom é- é pegar o Corinthians, que é o, que é o de grife. Tu vai deixar eu fazer minha tese ou não? Não. Já que tu jogou aí. Então, assim, ó, o Maurício Grezana, o pouco que ele fizer já é um muito, porque o Caxias está no fundo do poço. Ele não vai fazer pouco. Entende? Mas é perigoso. Porque eu, em tese, concordo. Quer dizer, o que fizer vai ser bem feito. Porque o pior que está não pode ficar. Então, em tese, essa é uma verdade. Mas está muito ruim. Está muito ruim. E vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Como é que vai deixar no muito... Não tem como por que deixar no muito ruim. Vai ter que fazer. Não penso que é fácil. Ele não. pode ser marcado por ter, quero por dizer- ter deixado eu o Caxias quero- no muito eu- ruim. eu- Ele eu pegou quero- no muito ruim e deixou no Tu muito sabe ruim. que esses dias eu Tá, mas comentei... eu te perguntei quem é o presidente do teu time. É o Tu não demônio. Vou eu, né? pronto, vou ser o presidente. Você vai ganhar na Mega. Eu acho que tu nem sócio é. Tu quer a carteira? Não, tá Então, vendo? claro que sou sócio, né, Paulo? Mas assim, ó, então, voltando ao nosso assunto assim, o Juventude, Como voltando ao nosso assunto assim? O nosso assunto é o presidente de juventude. sim, mas toma... Mas Então, agora, de verdade, falando sério, vai? É o demônio. Até agora nós só demos, só pra te incomodar, agora vamos falar sério. eu já dei a minha opinião e já falei para fora do ar e falo também, para quem quiser ouvir, que o meu sentimento, depois da vinda do Demore aqui na segunda-feira, o meu sentimento é de que o Demore vai continuar. Sabe? Então, e se é para ser assim, vamos apoiar, que continue o Demore. Sabe que surgiu aquilo que, inclusive, eu perguntei para ele, se vocês estão lembrados? Eu acho que não estava aqui, o Felipe não estava, né? Ele foi buscar moema no Paraguai, mas foi fazer o jogo. O dólar tá... Demorou pra entregar, né, velho? Eu fui pra Assunção, não Cidade Leste. Mas já acerta, liga a seta. Tá tudo em dólar lá, não dá. Dobra essa esquerda. Não dá. Que é aquela história que tinha na cidade de que a diretoria do Juventude havia se reunido e que havia deliberado que ninguém da atual diretoria iria concorrer. O Demore desmentiu isso aqui, disse que não há esse acordo, não houve essa reunião e que qualquer um poderá concorrer. Entendeu? É um direito que tem, um direito estatutário. Quem é conselheiro está em dia, pode concorrer, pode fazer uma chapa. Então, essa história de que ninguém da diretoria vai concorrer, não existe. Então pode o Biglia concorrer, pode O Demore. o Beto, não, o Demore não, porque se mudar o estatuto. Ah, sim, se mudar o não. estatuto. Vai ter que mudar o estatuto. Que é o que eu acho que vai acontecer, que é o que eu acho que vai mudar, que é o que eu acho que o Demore fica. Concordo com o Preto. E que desses da diretoria não poderiam ficar. Pode. Agora surgiu um outro tititi na cidade, o presidente é o Dani. Não, não é o Dani. O Dani é presidente do conselho e vai concorrer à reeleição no conselho e não no executivo. Então os meus nomes, eu não vou dizer assim presidente ou vice, meus nomes que deverão compor a diretoria do Juventude o ano que vem: Demore, Biglia, Beto Toneto, Walter Dalzotto, Iguatemi Ferreira, mais um eu tinha. Bom, Falta um que não é falou falta, aqui. são 6 nomes. Eu acho que nesses 6 nomes está o presidente. E os outros vão estar em cargos da diretoria. Claro. Serão vices. Serão vices. Entende? E Juventude adere ao Profut, isso, o presidente confirmou aqui. Sim. Muda o estatuto, vai ter que adaptar o estatuto e pode o Demore ser reeleito. Agora, se o Demore optar por não ser reeleito, mas optar por essa gente que está lá continuar, buscando algum reforço, vamos assim dizer, do Walter, do Iguatemi, de não sei quem, deve formar uma diretoria por aí. Eu acho que essa questão aí do Profut deve ser o que está pesando um pouco para esse pessoal que vai assumir, porque é uma questão bem diferenciada no futebol, né? O Demore que está dentro e as pessoas estão mais ligadas, elas têm um entendimento maior, né? E quem está de fora agora acho que tem que se inteirar desse assunto, porque são uma série de medidas novas, né? Que São tem, duas dívidas que vão ficar. são coisas assim, às vezes um pode ser a favor, outro pode ser contra. Acho que pode ser uma coisa que gera uma certa dificuldade para te dar a sequência no trabalho, assim, em termos de uma outra pessoa assumir, né? Porque
Acho que se tu assume o Profut, tu vai ter uma série de comprometimentos Mas que o vão ser Demônio falou aqui prioridade. bem né? claro que é uma boa. Mas para o Demônio, pode ser que alguém que esteja também não ache que seja, mas aí tem que ter um conhecimento de causa. Né? A gente vê que o Demônio tem. Porque o Profut é a oportunidade que tu tem de parcelar teus débitos antigos, mas também tu não pode atrasar o atual. Sim, vai te dar mais Vai comprometimentos. te dar dois comprometimentos, que é o anterior e o atual, né? Porque os clubes estão parcelando porque não pagavam. Então tu vai ter a dívida anterior e a Tu vai ter que fazer e o futebol pagamento dentro da integral tua atual. vai ter que fazer futebol dentro da tua possibilidade. Um percentual daquele que tu arrecada hoje vai ter que destinar pro Profut. Só que a Não gente tem está saída. criando um bicho de sete cabeças, essa questão do Profut, mas eu quero dizer que isso aí não é só para do Bacaju, é para todos os clubes do Brasil. Mas tem alguns que não vão aderir, talvez, né? Mas tu não aderindo, tu fica restrito a algumas outras coisas. No fim, é uma lei que e necessariamente tu vai ter que aderir. Eu questionei isso pro nosso presidente. E ele falou isso. Necessariamente tu vai ter que aderir. Né? Vai ter competições que tu vai ficar lijado. Então, tem que aderir. E é uma coisa boa. Não, é que é assim, ó, tu tem. Hoje, a gente que teve a experiência de como jogador e vê muitos perfis de presidente ou de diretorias, é ruim tu assumir sempre pensando naquilo que já existe de ruim nos clubes, que agora não tem como escapar, se tu adere a um Profut. Então tu vai, por exemplo, deixar de investir um pouco mais no futebol, onde todo presidente, toda diretoria gosta de trabalhar. Fazer a equipe, contratar, ter resultados. E às vezes ninguém gosta de pagar a dívida que não é dele ou que é anterior às suas. Vão ter que pagar. E aí vão ter que primeiro pensar em pagar aquelas coisas que existem no clube, antigas e prioritárias e sobre esses refis aí que vão dar um futuro melhor para a agremiação, mas que vão pesar no dia a dia do elenco, ou seja, no futuro imediato, no presente imediato, que é montar a equipe para o ano que vem. Então acho que isso é uma coisa que pesa um pouquinho para quem vai assumir, tem que se inteirar bem do assunto, que é um assunto, acho que importante para os clubes, mas complicado para quem vai entrar numa diretoria nova. Mas acho que pensa isso, nisso. Sadio, o Demore, semana passada, ele foi bem claro e objetivo exatamente quanto a isso que tu está falando. Que tem que se dedicar aí 90% ao futebol. Nada contra o patrimônio, o marketing, essas outras áreas, que são, obviamente, bem importantes. Mas que é o principal, lógico, né? É óbvio falar isso, é o futebol. Então ele foi super objetivo, né, nesse aspecto. E o Profut, ele te exige que tu incorpore outros braços no teu clube outras categorias de base, outras modalidades. Sim. Isso o Juventude já está bem adiantado. A categoria de base foi também isso é uma facilidade. Super falada. Tem o futebol americano, tem o futsal, base, né? tem, né? Futebol feminino. Exatamente. Futebol feminino, né? Futebol feminino, também Isso foi aí. tocado esse Então, assunto. Não, ele te acresce despesas. Primeiro, tu tem que pagar uma dívida antiga, que tu Isso. não tinha. Sim. Tu tem que manter os impostos atuais, que também tu não estava mantendo. Tu tem que criar, no caso do Juventude, o futebol feminino, que também não tinha. No Caxias, acho que outras categorias de base. Então ele vai te acrescer uma série Manter a folha de pagamento em dia. Pode atrasar até 2 meses. Mas atrás de 2 meses de futebol é pouco, né? A gente sabe que já entra com 4. Então, quer dizer, ele dá uma reformulada geral no futebol, na forma de gerir, de administrar o futebol. Mas, por exemplo, pelas contas do Juventude, o Juventude em torno de 100 mil por mês, ele pagaria as contas velhas e manteria as novas, essas impostos em dia. Os impostos, né? Então tu vê que não é um absurdo assim para o clube se atualizar e entrar no Profut. Então nesse ponto aí eu acho que vale a pena, por 240 vezes, porque uma hora vai ter que pagar isso aí. Entende? Agora, E é justo que pague, né? Todo mundo tem que pagar. queria futebol feminino, queria não sei o quê, quer dizer, vai onerar os clubes. Não é só o 100, né, Paulo? Não é só o 100 do anterior e do atual. É tudo isso que essa estrutura que vai ter que ser criada para manter os outros esportes. Não é tão simples assim, vai ter que ser feito parceria. Sozinho os clubes não Sim, vão. mas os clubes vão ter que fazer isso. Vão Eles ter que vão fazer. continuar devendo. Tem que pagar, e tem que pagar. E aí tu faz isso, tu te libera muito, o clube vai conseguir dinheiro da Caixa Federal, que até a dupla Caju era para ter pego esse dinheiro, não sei como é que não pegou. Porque quando será não tem as negativas, o Flamengo tem a Caixa Federal, e qual é as negativas que o Flamengo tem? Sim. Quer dizer, então Agora, uma coisa que o clube que aderiu ao Profut, eu imagino que 99% dos clubes vão aderir, até porque não tem outro caminho. Mas uma coisa que eu vejo que pode beneficiar no futuro, os clubes se adequando e moralizando o nosso futebol, porque hoje em dia tu fala em 500 mil reais para um jogador no futebol como se fosse falar em troco.
Pô, Gilquinho, né? Então, eu acho que isso aí vai te facilitar, de repente, empresários, tu trazer para ti um parceirão, um patrocinador, porque vai ver que o clube está no Profut, o clube está se organizando. Eu acho que moraliza um pouco estruturalmente o clube. Poderá te facilitar tu barganhar um patrocínio. Eu sei a resposta, mas foi uma pergunta que eu até gostei de ter feito para o presidente da Juventude, eu fiquei me penitenciando porque eu me lembrei dela depois. E por que os clubes de futebol têm uma tendência exagerada de sempre gastar mais do que eles podem? Isso é uma coisa certa. Eu sei te responder. Eu também sei a resposta. Qual que tu acha que é? A resposta? É. Porque tu gasta o dinheiro que não é teu. Não, eu acho que não. Tu gasta o dinheiro que é do clube. É que nem eu acho que não. É que nem na política. Tu gasta o dinheiro que é do governo, não é o teu. Se tu vai cuidar do teu, tu cuida diferente. Aí da política. Não quero dizer que é assim. Sabe por que eu acho? Eu acho que é pela necessidade do resultado. Porque é isso que eu quero. Porque assim, ó, você pega o exemplo do Wallace. Um jogador foi importante no Juventude, ele foi importante no Caxias, ele recebeu uma oferta melhor do Juventude, evidente. E aí o Caxias acabou não cobrindo. E o Juventude então cobriu ela. E aí você pega o Paulo Baier. É um jogador importante, um jogador que o cara acabou cobrindo. E aí você pega exemplos no Caxias lá, quando quis trazer o Souza. Porque queria trazer, porque eu vejo que é pelo isso resultado. Vai inflacionando, né? Isso vai inflacionando, é uma É o que política. acontece agora na contratação dos times do interior. Exatamente. Eles gastam todo o dinheiro do ano no gauchão, eles inflacionam o mercado para quem joga 12 meses. Isso também é um problema das equipes todas durante o ano. Claro, né? Como às vezes o Veranópolis tem um poder de contratação maior do que a dupla Caju, porque ele tem uma verba igual e tem poucos meses para pagar. Divide a verba toda em 4 meses. Então ele tem um poder de bala até maior, inflaciona o mercado. Porque o jogador às vezes, se tu não me der, eu vou pro Veranópolis. Não, e eles oferecem, então, né? uma tendência que é do futebol. Por exemplo, se o Veranópolis não aderir, ele pode continuar fazendo isso aí. Mas às vezes equipes do interior, vai continuar fazendo. mais ou menos bem administrada como o Veranópolis, não tem nem muitas dívidas. Claro que não. Não tem nem dívidas. Eles nem precisam fazer isso. Eles vão continuar. Não tem categoria de base, não tem estrutura, o campo é da prefeitura. Não joga. Funciona 4 meses. Pega o dinheiro da TV, pega os patrocínios que eles arrumam lá, não sei o que, faz um bom time, pagam bem, faz um bom gauchão e encerram. E deu. Tu fica aí. Qual é o argumento que, se é que existe, tu pode tentar persuadir um jogador a vir para a tua equipe, é dizer a ele que lá o contrato é de 4 e aqui é de 12. Então tem uma perspectiva de trabalho, porque hoje em dia desemprego é a pior palavra para o jogador de futebol. Porque quando tu fica sem clube durante 1 ano, 2, às vezes tu até encerra a tua carreira, né? Mas ele sabe muitas vezes dessa de que ele faz o gauchão lá, depois ele vai arrumar uma série D, uma série C. Mas como diz o Preto, a dupla Caju tem grife. Então ela pode, às vezes, pagando até menos, conseguir um jogador. Eu, por exemplo, não deixaria de jogar no Juventude, no Caxias, para jogar em outras equipes de 4 meses, né? Acho que você pode investir na tua carreira, digamos assim, de estar numa equipe como a dupla Caju por 1 ano ao invés de tu jogar. Mas muitos deixam nessa dica. Mas eu fui um exemplo vivo disso. Procura um exemplo em outros. Eu fui um exemplo, porque eu tinha a proposta do 15 de Campo Bom, quando eu vinha ao Caxias, eu tinha uma proposta do 15 de Campo Bom, até melhor do que seu N me ofereceu, né? E aí, seu N, posso contar, não? Seu N acabou me oferecendo um contrato e eu acertei com o Caxias que era inferior ao que eu ia pegar no 15 de Campo Bom. Eu acho que ele achou que estava bom. Passou 1 hora e ele me ligou oferecendo menos. Daí eu disse pro presidente, seu N, teus goleiros são bons, fica com eles. E aí que eu vou pro 15. Daí 1 hora depois ele me ligou assim, não, vamos acertar aquele contrato que eu aceito. Aí, tudo bem. Quando eu cheguei no Caxias, fui assinar meu contrato, era de 1 ano, por isso que eu vim. Aí cheguei lá, olhei o contrato, fui olhar, 31 de julho. Eu digo, mas seu N, a gente tinha combinado o contrato de 1 ano. Aí ele disse, não, meu filho, eu não me lembro disso. É verdade. Aí eu assinei e disse, pode ter certeza, quando eu voltar aqui em julho vai lhe sair mais caro, porque eu vou ser titular do time. E aí eu voltei e fiz um contrato de 1 ano e meio. Pro colegiado todo, aí entrei de peito estufado, né? Quando entrei lá, eu falei que eu ia voltar. Foi engraçado, mas foi exatamente. Eu vim pro Caxias ganhar menos do que o 15. Para mim, ter um contrato mais longo.
Mais ou menos por aí. Mas tem jogador que não pensa Que não assim. pensa assim. Tem Que não pensa jogador assim. que vai lá, Inflaciona o mercado, é isso que a gente quer dizer. Inflaciona o faz mercado. os 3, 4 meses do gauchão, arranja outro lugar. e depois vai jogar a Série D, a Vai Série jogar outro C lugar. aqui, lá pra cima, lá pro outro lado, quer dizer, o cara nem tá ligado. Não, né? tá nem aí. E eu sei que a dificuldade hoje do Juventude de renovar com o Wallace é essa aí, é que o empresário tem time de Série B atrás dele, né? Não tem de Série A, tem de Série B. Mas assim, Né? por isso que os clubes acabam gastando mais, porque às vezes... Juventude não vai gastar. Exatamente, o torcedor tem que entender que o clube tem que ficar vivo. Não adianta você fazer, é meu pensamento, né? Uma agremiação de futebol ela tem que ter vida própria, independente daqueles atletas que passam por lá. E financeiramente. Está usando uma coisa que tu sempre usou aqui. Está dizendo, mas por que ele quer ganhar tanto? O clube não subiu, o clube não saiu do lugar que estava. Exatamente. Se tivesse subido para B, tudo bem, aí é outro contrato. Agora, o clube ficou onde está. O Gauchão fez o Gauchão razoável. Não subiu para B. Por que querer tanto aumento? Mas aí uma coisa eu acho que não inviabiliza a outra. Eu acho que se o teu clube não alcançou objetivos, mas individualmente tu foi bem, não impede que um clube de A e de B venha te buscar. Mas que tu não sai de um salário X para 2, 3X. Ele não está pedindo para manter ou para aumentar o salário dele em função dos objetivos alcançados, em função do que ele jogou. Jogou todos os jogos, Sim, foi mas bem. aí ganha bem. Exatamente. Quando ele veio com salário considerado talvez o teto, um dos melhores, ele também foi uma aposta da diretoria do Juventude, porque ele veio do rival, poderia ter dado errado. Foi bem, tem sua parte, sua competência é importante, a sua participação é indiscutível. Aí o clube tem que saber até onde é que ele vai. É isso que eu quero dizer. Aí a diretoria tem que saber se ela se rende aos altos salários ou se ela mantém a sua política de pé no chão para ele poder ter uma subsistência. No caso do Wallace, que foi bem, eu acho que o Juventude tem que dar uma valorizada nele. Mas não uma valorizada. Isso aí. É isso, dá uma valorizada, tá? Mas também não fazer. Até porque ter loucuras, proposta. entende? Isso aí, Não, até porque ter proposta de Série B de brasileiro te garante o calendário o ano inteiro pra jogar. E tu entrar nessa disputa. Mas assim, ó, É que não são tão interessantes Não, assim. mas né? tu- agora tu ia futebol falar uma inteiro, coisa né? que eu ia dizer. Se for uma proposta de Série B, com certeza, de verdade, o Wallace não fica. Porque se um Curitiba vier buscar, leva. Leva. O jogador não tá... Por isso que assim, ó, às vezes eu ouço algumas coisas na imprensa que, como eu fui jogador, eu às vezes eu consigo rir, né? O fulano não sabe ficar aqui porque tem propostas de outros times. Velho, se o Curitiba vier aqui, que cai da A pra B, investe o ano que vem, taca 40 mil na mão do Wallace, tu acha que ele vai ficar aqui? Não tem condições, né? Nem Não, deve, né? Nem deve. Nem deve, porque então, tu vai esse trabalhar- argumento da proposta, ele é... Não. Aí, pra Às tudo, vezes ele é meio relativo, Pra né? treinador também, é questão do Antônio Carlos. Ganhar uma proposta boa de contrato de 1 ano e meio, 2 de um clube de Série A ou Série B, não vai ficar, né? É que na verdade, né, em relação à juventude, uma coisa que fica bem claro para o atleta, ele sabe disso, que se num primeiro momento tu não pode valorizar ou manter, mas tu sabe que ali na Série C vai ter uma valorização, porque o campeonato, o ano ele é dividido em 2 semestres. Na Série C tu pode investir um pouco mais, que é um campeonato longo, diferente, né? Então Equipes mais a fortes. questão é o gauchão. A questão de tu dar um aumento agora é o gauchão. Não, é a questão é que o campeonato Juventude formou um time bom, acho que é consenso, né? E vários jogadores importantes, uma quantidade de jogadores também boa e alguns até considerados caros, acho pelo que eu entendi que o presidente falou. E ele disse que vai falar com vários deles porque ele não pode, talvez, ter o mesmo investimento que ele tentou nascer para o gauchão. Então, quem comeu o filé tem que chupar o osso um pouquinho agora, né? Na linguagem do jogador. É o Paulo Baier. Paulo que estão Baier, negociando Pereira, ele uma citou o redução. Wallace, vários jogadores ele citou. Estão negociando uma redução de salário para o gauchão, depois para a Série C. Bom, aí pode pensar diferente, ou deve pensar diferente, já deve até deixar acertado depois como ficaria, né? Mas para o gauchão não tem condições de pagar 20 mil, 15 mil, não tem? Até porque se nós analisar E para a até no caso que Tu juventude... contrata agora nessa tu contrata agora esse período que tu não joga, tu negocia um salário por esse período, pra ter garantir o jogador, e a partir do momento que Claro. começa a competição, tu aumenta o salário do cara. Não, e tem todos... não tem como não fazer isso. Porque assim, de verdade, o jogador aqui da nossa região ele tem que entender que o gauchão é importante, tanto que a dupla Grenal só ganha gauchão, né? Vai de novo esse ano, só ganha gauchão. Então é importante, um título para a dupla Caju seria o máximo, mas de verdade o foco principal das nossas equipes é o segundo semestre, onde realmente a diretoria vai abrir mão, né, do seu cofre para investir mesmo Aí, na no segunda caso- parte do campeonato do ano onde a gente precisa Por ter os exemplo, acessos. No caso do Paulo Baier, com todo o respeito que merece, profissional
exemplar, um jogador excepcional que foi, eu acho que deu já, né? É. Eu acho que o Juventude, não sei, acho que por uma questão até de ele ter vindo aí, ter se dedicado e tal, o Juventude gostaria de manter ele a mais, de título de tê-lo no plantel. Mas eu achei mas não pode pagar alguma coisa. Sim, mas a paixão do Paulo Baier eu achei engraçado até, porque muitas vezes o próprio Demore falou. Ele sempre estava à disposição, às vezes não saía jogando. É verdade. A gente não sabe o porquê. O Antônio Carlos usou um pouco mais depois, no último jogo, ele acabou não participando, ele entrou depois, né? Acabou entrando depois, então sempre que entrava ia bem. Com a sua qualidade, sua experiência, sua competência. Mas muitas vezes, não sei se por critério físico, ou técnico, ou ambos, às vezes não foi tão usado como eu esperava que o Paulo Baier pudesse ter sido no Juventude. Eu vou dizer para vocês aqui, jogou um pouco menos do que ele poderia, acho, talvez, tecnicamente falando. Eu vi o Paulo Baier muito poucas vezes no banco. Muito poucas vezes. Ele passou mais tempo se recondicionando, ou jogava 15, 20 minutos. Não é bem assim que ele ficou sempre à disposição, só que o treinador não usava. Não é verdade. Palavras do Demore. Palavras do Demore. E a imprensa está divulgando isso. E eu lembro que o Juventude nos jogos ele fora... Ele teve um problema também do seu pai, que foi bem na reta final do campeonato, que tirou de 2 ou 3 rodadas. Eu não sei se o Baier viajou 2, 3 jogos fora para jogar. Não sei se chegou a viajar. Não, eu acho aquilo que você falou pro presidente, a relação custo-benefício dele não foi boa pro Juventude. Eu coloquei que nós temos 4 jogadores ali. Tem do Zulu e tem outros aí. Pereira. Lembra que eu coloquei, claro. né? Nós temos 4 jogadores ali, tudo bem, tem sua história, tem sua qualidade, mas assim, o Juventude na questão de enxugar, de gastar o que pode, né? Se tiver que fazer uma redução ou não renovar com esses que eu nominei aqui semana passada, em detrimento de tu ficar com um jogador que tu sabe que o custo-benefício é bom, é ótimo, eu faço isso. Eu fico com o Wallace se ele não renova com esse jogador. Eu fiquei meio espantado, eu até quero confirmar, estou esperando, não sei se o Ney Ramos voltou. O Juventude, nessa viagem que o Antônio Carlos e o Ney fizeram, foram em vários clubes tentar a parceria. Que aquilo que o Demore confessou e disse que é a forma que vão tentar. Parceria, pega jogadores lá que não vão ser aproveitados, mas que tem um bom nível, traz para cá, põe jogar e o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo paga o salário. O Juventude paga a manutenção do jogador aqui. Eu ouvi, por isso que eu preciso confirmar, que tem um jogador nessa relação que o Palmeiras colocou à disposição do Juventude que ganha 40 mil por mês. Pior é que é verdade, né? Mas não é o Ju que vai pagar. Não, o que o Paulo quer dizer, que é assustador, o salário dos caras. É que existe uma gama de... Aqueles jogadores que vieram para o Caxias, Zé Mário, o volante... Jonathan e mais um outro volante, eles também tinham salários absurdos e eles eram aspirantes do time 23. Mas e o Renan é o goleiro? Aonde que chega essa loucura de salários no futebol, para mim, que eu não consigo entender. O clube te coloca à disposição uma relação de jogadores, onde tem um jogador lá que ganha 40 mil por mês e que o clube não aproveitou e não vai aproveitar esse ano, que é enorme o jogador. Não, e clube grande tá cheio disso, né, Paulo? Cheio. É a loucura, é loucura, é. Pode esse jogador chegar Como é que é o centroavante do Grêmio, aquele centroavante que o Filipão jogou 2, 3 jogos e mandou aumentar o salário dele, que foi para a seleção brasileira, bem preto, um bem moreno, forte, que esse ano... sim. O Mamute. Yuri Mamute. Mamute. Ele é um bom atacante. Eu vi jogar, até fui no jogo contra o Caxias, eu fui no Olímpico. Ele jogou e foi muito bem. Ele é um bom atacante. Tem uma jogada interessante. Forte, tem uma jogada pessoal. Não é um centroavante médio ainda. Mas jogou 3, 4 partidas, aí parece que foi para 35 mil reais. Agora passou o ano inteiro, não se mas não. E o Renan que veio do Corinthians pro Caxias, o goleiro, o salário deles que é absurdo. É o Zona do Agrelo aqui na TV Caxias, que vai pro intervalo. Apoio cultural de Oficina Soluções Criativas, que cuida e faz o seu Facebook. Cabanhas Churrascaria, ali na Júlio, em frente ao Cinquentenário, e todas as grandes e boas ofertas da Panambra Volkswagen, você de carro novo. Já voltamos.
Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra, em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camaquã e Pelotas. Pedestre, use sua faixa. A Revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. De volta aqui no canal 14 da NET, a TV Caxias, com Zona do Agrião, para Panambra, o seu concessionário Volkswagen, oficina, soluções criativas e também churrascaria Cabanha. Lembrando que você pode assistir, tá no YouTube o programa? Estamos colocando devagarinho, assim, mas já está sendo atualizado. Eu quero dizer que isso é perigoso. Você Tu acha? pode Não, colocando devagarinho, até fiz assim, ó, de barro. Não, eu digo, que olhou pra mim no olho, eu digo, colocando não. devagarinho. É novembro, Eu digo, novembro azul, né? Não, o que é isso? Você pode assistir Bom, esse mês tu também foi, ao não? vivo ano pela passado. internet no www.tvcaxias.com.br. Assista ao vivo. À direita em cima, né, Carlinhos, tem o Assista ao Vivo, né? Clica lá, vai entrar programa, toda a programação da TV Caxias ao vivo, aonde você estiver. Estava na Argentina, assistia ao vivo. Foi para o Paraguai, podia assistir. O Preto vai para a China, vai assistir ao vivo. Eu acho que vou pra O Conchina. preto foi no doutor. O preto foi lá no Hélio. Tu foi no Hélio Ramos ou não? Que Hélio? Doutor Hélio Aqui, ó, Ramos, nós tínhamos urologista. o Outubro que te Rosa. colocou devagarinho. Não, já fiz esse bagulho aí. Tu quer chegar no finalmente aí? Tô liberado. Aqui, ó, o Outubro era rosa. Fazer um por mês? O Outubro Fazer era um por rosa. mês ou não? Pegar Um por sempre ano. uma segunda, terceira, quarta, O quinta Outubro opinião. rosa, o novembro. Um buquê de flores. É chocolates. Nós tivemos o Outubro rosa, Doutor Funga, o Funga na orelha, novembro senão não azul gosta. e o janeiro vai ser vermelho. Vermelho. Outubro rosa, é isso aí. Novembro azul e o janeiro vermelho. Porque aí janeiro vem IPVA, IPTU, compra de Natal. Estou preocupado com o janeiro vermelho já. Preto, sente alguma coisa? com os 12 Sinto que anos, te amo. Não, vocês falam porque conhecimento de causa, né? Cada um. Tá, temos que falar do Caxias aí, que pela mídia o Caxias tá, né? Tá tudo mesmo, resolvido, né? Resolveu. Tá, Que pela tudo mídia, tá bem. resolvido, não tem presidente já. Não, mas já. Acho que formou não, mas um tá grande tudo... grupo lá, formou um grande grupo lá. Então as notícias boas estão Agora no vai. Tem que trabalhar agora, né? Agora tem que trabalhar, tem que se virar, ó. O Felipe agora que tem que entregar, porque ele tá por dentro lá, sabe de Então, tudo. as O notícias Felipe do sabe as Caxias coisas é e com não o Felipe. fala. Não é? Come quieto. Ele ele sabe e é- não fala. O Aspor nenhum. Resta desejar a toda a diretoria muito sucesso, Grezana, Jairo. o Jairo, o Sete, mais gente tem lá que eu não lembro assim. Todo O mundo Bersag tá por lá. que tem Valdecir. muito sucesso, né? O Valdecir, Esse Bersag é irmão do falecido Pé. Isso aí. Então tem muito sucesso, porque o Caxias vai ter que sair desse buraco que se meteu. Agora tá num buraco o Caxias. Não vai ser fácil, mas eu acho que tem condição de trabalhar isso aí, né? Vai ter que se virar. Então desembucha o que tu sabe, meu. Não, esse grupo vem trabalhando há alguns meses já, preparando o Caxias dos próximos 2 anos. Acho que essa é uma boa notícia. Esse grupo não está pensando no Caxias só agora. É claro que tem as situações emergentes para serem resolvidas agora. A questão do Profut, a questão da nova diretoria que assumiu e todo esse grupo que vem se reunindo e vem trabalhando no Caxias. Eu tenho certeza, Paulo, que é alentador, sim. Esse grupo já está mobilizando, inclusive a torcida, para aproximar a torcida um pouco mais do Caxias nesses próximos 2 anos, porque o Caxias vai precisar de todo mundo. E é um grupo que está lá dentro hoje, que contém gente de várias diretorias que já passaram pelo clube. E pessoas que foram escolhidas, pessoas que estão trabalhando pelo Caxias e todo mundo está apto a ir lá e colaborar com o Caxias. O que o Grezana vem trabalhando junto com o Jairo, com o Julinho, com o Vitacir Pelim, com toda essa equipe que foi montada lá dentro, eu tenho certeza que vai ter um resultado, ao menos administrativo e de organização de clube, muito positivo. Vai preparar o Caxias para os próximos anos, eu não tenho a menor dúvida disso. Aquilo que o Sete falou aquele dia aqui,
que o Caxias vinha se reorganizando estruturalmente dentro de casa e olhando para si as suas dificuldades, vem sendo feito por essa diretoria. Tanto que eles já estão organizando um grande evento para a torcida para o dia 20 de novembro agora, lá nos Capuchinhos, que é um Mena-Rosto, aberto a 1.000 pessoas, com os ingressos já à venda, para trabalhar essa questão de marcar e ter uma data que marque essa mudança do Caxias e esse novo rumo que o Caxias vai tomar a partir desse novo momento. Então, eu fiquei muito, muito feliz e estou muito esperançoso com essa nova gestão que vai assumir o Caxias e que vai dar tenho certeza, uma vida nova administrativa para o clube. Claro que o futebol muitas vezes vai oscila, né? Vai oscilar. A gente sempre tenta ganhar, mas não sabe se vai conseguir. Mas são pessoas com o pé no chão e que sabem que depende muito da reorganização administrativa para o futebol dar certo ali na frente. O preto é menor. A coisa mais nefasta pro futebol. Eu vou. É 100 pila. Eu vou. Tem que colaborar com o clube. Eu vou no Mena Rosso, dia 10 de dezembro, em Otávio Rocha. E só tem periquito no Mena Rosso do Caxias. Só periquito. Lançamento. Mas aqui, o Mamorto fala. Lançamento do novo fardamento da capa. 10 de dezembro, né? A apresentação da diretoria. Da nova diretoria. Que diretoria você não tem? Dia 10 de dezembro. Eu já te falei, o charme é maior, no clube é maior, o charme é maior. Deixa o pessoal debater e tal, né? Tá bom, o Caxias em 2 dias já resolveu tudo. É, né? 2 dias. Pelo Jornal Pioneiro tá tudo resolvido lá. Até hotel vão fazer, mas tudo bem. Nós estamos grameando ainda, como se diz. Mas então, só reforçando, vamos adquirir os ingressos lá no Jacone, por um Mena Rosto lá em Otávio Rocha. Lançamento do novo fardamento da capa, belíssimo fardamento, tive a oportunidade de dar uma olhada. E já apresentação da nova diretoria. É só no esboço. Só o esboço. Depois WhatsApp. Viu? O Juventude até filme de Mena Rosso tem, porque o Caxias lançou esse aí, agora o Juventude vai fazer um. Não, nós tudo que o Caxias faz a gente copia, menos dentro de campo. Mas tem coisa que nós estamos copiando, né? É verdade. Vai ser lá em Otávio Rocha, porque concentravam lá, né? Então na Dona Adélia, mas vai ser na Sociedade. Na Sociedade Otávio Rocha, Grêmio Esportivo Otávio Rocha. E tu chegou a ver os fardamentos da capa? Não, como que nem o Felipe falou, só na rede social, assim, a gente deu uma olhada. Acho que não deve estar pronto ainda isso aí, né? Porque deve ter sido. Apresentação lá, né? Mas deve ter só um molde. Mas como assim, nós estávamos falando, a coisa mais nefasta pro futebol, que nem agora vamos deixar um pouco de brincadeira e falar sério. Essa nova diretoria que vai assumir o Caxias são pessoas jovens que têm todo o denode e a vontade de acertar. Só que a coisa mais nefasta pro futebol é que, infelizmente, por mais que tu faça um bom trabalho de estrutura, o resultado de campo não vindo, a torcida acha que nada presta. É por isso que clubes abortam projetos e coisas, porque, sabe, o torcedor ele quer saber do resultado de campo. Mas essa é a diferença das pessoas então, que assumiram. Tem pé no chão. É na hora que aperta e o cara gasta o que não tem para tentar sair. E aí, esse pessoal que está assumindo tem esse pé no chão. Mas isso tudo na teoria é válido. Eu concordo com a teoria. Mas então, Preto, tu tá falando uma coisa de verdade, mas assim, ó, quando pega pessoas, por exemplo, todos ali, com exceção do Grezana, que é mais um meninão ainda, mas ele está ancorado por todas as pessoas que já trabalharam dentro do vestiário e que já sabem a realidade de um clube. E para você segurar o resultado, para você segurar às vezes um treinador, um grupo, ou passar por uma dificuldade sem tu abrir a torneira do cofre, tu tem que ter uma experiência e segurar. Eu me lembro muito do Asmus do Internacional, que era antigo, né? Que ele era a mão de ferro. Então, por exemplo, vê a gestão do Grêmio hoje. O Grêmio hoje é o 3º colocado e gasta menos que muitos clubes. Lógico que hoje está amparado a sua campanha, o seu gasto pela campanha, que se perdesse, aí ia ser criticado. Mas eu acho que são exemplos desses que os clubes têm que levar adiante, porque, tu não vai dizer que o Grêmio não gasta dinheiro. Acontece que o São Paulo gasta fortunas, e o Grêmio também, mas às vezes é desmedida. Para montar um elenco, você acaba fazendo coisas impensáveis. Eu acho que o Caxias vai andar com os pés mais no chão e procurar se estruturar até como uma equipe, um clube de futebol. Como clube, administrativamente. O presidente do Grêmio, quando assumiu o Bolzano, como é? É o Romildo Bolzani. Bolzani. Ele disse que iria fazer um time para não cair. Então isso é que o torcedor, sabendo das dívidas, sabendo da situação delicada, o torcedor, vamos fazer um time para não cair.
E olha onde está. E aí tirou aquele peso. Tirou o peso. Tirou o Mas peso aí da vale responsabilidade. mais. Aquilo que o Preto disse, o futebol vai bem, meu, tudo Exatamente, Claro, mas ajuda, né? ele teve a coragem de, digamos assim, nada contra a competência do Filipão, nada, uma comissão de 700 para uma comissão de 200. É isso. São 500 por mês. Então, não sei até onde vale. O sacrifício é uma coisa, eu acredito, pode sacrificar por um jogador, por um treinador, por um projeto. Mas você inviabilizar Não, um isso aí, os clube, jogadores aí eu de já altíssimo acho que salário é uma deveriam, coisa não, altamente Inclusive o perigosa treinador. para uma campanha. Treinador e jogadores, né? Saiu aquele argentino lá, o cabeludo aquele. Todos, até o né? próprio quarto zagueiro, que era importante, que era o Rodolfo, se não me engano, É. ele foi sacrificado quando aceitou uma proposta. Só o porque Barcos e o Moreno, quanto deu de economia na e o Kleber, então? o E o gladiador. Kleber, Tá que no Curitiba custava agora, 500 caindo para com estar Curitiba. parado. E tá caindo com o Curitiba Mas agora. tu pega isso aí, o Moreno, o Castelhano esse, O Barcos. o Marcos, o Felipe, o Cléber, quanto o Grêmio economizou eles É. Então, são soluções, O Rodolfo agora. soluções inteligentes, criativas, que Pará. podem dar certo. Mas a verdade é aquilo Podem que eu dar digo. certo. Se o resultado é esse pessoal que assumiu o Caxias, vá que o resultado não venha, que não consiga sair da divisão de acesso, eu vou dizer, pessoal, vamos apostar um pouquinho mais. Nós estamos perto ali do adversário para subir, para sair dessa divisão de acesso. Vamos trazer um ou dois. Tu vai trazer. O discurso de dizer que vamos com o pé no chão, isso aí é da boca para fora. O futebol em qualquer lugar do mundo ele é igual. Esse pessoal tem um pensamento diferenciado. Então vamos ver. Tem. Tu Se vai o ver. Caxias estiver ali a 3 pontos para buscar a vaga para sair da divisão de acesso para a Série A do Gauchão, e para isso precisar contratar um ou dois jogadores, ele vai contratar. Mas Só só vai, que- vai gastar. Só vai contratar se tiver dinheiro. Não, Mas não aí- é vai verdade. fazer Não, isso. mas Não esse é é verdade uma fazer questão. Isso é que acontece. Isso é uma questão boa, porque é uma questão. A teoria é uma coisa, a prática é Exatamente, outra. mas é Não, questão mas de aí tu tem que sa- pensamento. tu tem Por que exemplo, saber- vou tem que dar um saber exemplo. quem é a prática. Eu admiro. Cada um tem uma. Mas, por exemplo, o Oswaldo Volkson, presidente, que marcou época no Caxias. Na minha opinião, eu não estou lá dentro, pelo que eu vi que ele fez. Esse Mas, por exemplo, dia. a contratação do Ramon poderia ter sido boa se subisse, mas como não subiu, ela foi negativada. É isso aí. Agora, para te pagar para um jogador 100 mil para duas partes, aí é uma questão de pensamento. É. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Agora, o Mário Sérgio e o Paulo César Caju foram contratados para jogar as finais no Mundial do Grêmio em 93 e deu certo. Então foi bom. 83. 83. Já o Ramon, no mesmo caso, veio para 2 partidas, 3, não subiu. Então não foi bom. É uma questão de pensamento. Eu já prefiro manter com o que tu tem. Eu também. Porque eu acho que quem veio na campanha inteira não aceita um jogador para a hora final e tal, tipo de coisa. Mas é uma questão de pensamento, né? Sim. Bem Foi rapidinho, bom. Paulo, bem rapidinho. Os times do Norte e Nordeste estão propondo que a Série C do ano que vem mude e classifica 4 de cada chave e cruza o primeiro de uma chave com o quarto. Eles querem fazer o quê? Que os cruzamentos nos mata. Fiquem na mesma chave. Fica na mesma chave para garantir que suba 2 do Norte e Nordeste e 2 da região Sul-Sudeste. Porque se não subiu 3 da chave B... Outro é a ano que chave- subiu 3 Nordeste e não propuseram. e querem propor isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. O Zona do Agrião volta aqui na TV Caxias na semana que vem, sempre com os debates esportivos. Obrigado a todos, a equipe e principalmente a você que nos dá essa larga audiência. Valeu muito. Na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. A revista Acontece tem muita informação, entretenimento, cultura e lazer. Grandes ofertas e as melhores condições. Nós sabemos o que você procura quando precisa trocar de carro. Por isso, há mais de 60 anos, quando você pensa em Volkswagen no Rio Grande do Sul, lembra sempre da Panambra. Na Panambra você tem assistência técnica da Volkswagen, um atendimento diferenciado e a garantia de realizar o melhor negócio. Panambra, em Caxias, Bento, Porto Alegre, Camaquã e Pelotas. Pedestre, use sua faixa.